vamos dar início ao segundo momento das nossas mesas. Esse momento se intitula Inteligência Artificial a quem serve? Teremos a apresentação de nós três, o professor Ilan, o professor Felipe e eu. Então vamos dar início com a apresentação do professor Ilan. Então, boa tarde. Tentar manter nesse tempo de 20 e poucos minutos. Queria agradecer o convite da parte da Cecília, do Marcos Aurélio, do pessoal todo do grupo de inteligência artificial. Queria também reconhecer que a gente está aqui numa terra de muitos povos macro-G, que andaram por aqui e seus resíduos remanescentes, memórias e arquivos seguem por aqui, indicando talvez alguma coisa para o futuro. A ideia do que eu vou falar hoje, e realmente não vai dar, Christian e Priscila, esperar a Priscila terminar a conversa, né? Realmente não vai dar para não polemizar não, como é que se diz? Tematizar algumas coisas que foram faladas aqui, sobretudo a fala da Cecília eu não ouvi porque eu cheguei um pouco no final, mas eu vou provavelmente vou provavelmente, né, mencionar as coisas que foram ditas aqui por vocês dois. Então eu intitulei isso aqui, eu botei esse mapinha aí, até para eu não me perder muito, e eu queria falar um pouco sobre as coisas que têm me preocupado sobre inteligência artificial, que é uma coisa que me preocupa, ou me concerne, ou que eu penso há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás eu estive envolvida diretamente com a inteligência artificial na construção de algoritmos de aprendizagem, mas isso foi muito tempo atrás. Há menos tempo atrás, mais ou menos pelos idos de 19, 20, 21, eu tive um interesse cosmopolítico pela inteligência artificial, que continua sendo, digamos assim, o cerne das minhas preocupações. Então eu chamei isso de a cosmopolítica da artificialização da inteligência. E eu vou tentar explicar o que eu chamo por cosmopolítica, porque isso aí também não é evidente logo à primeira vista. Isso se distingue da ciberpolítica, né? Eu estive envolvido num projeto de publicação de um livro que saiu, acho que no ano 22, 21, sobre ciberpolítica, que é uma outra coisa diferente. Acho que a ciberpolítica também foi, em certo sentido, tocada, em particular pela Cecília hoje, quando ela estava falando um pouco de todo o efeito, digamos, da intervenção dos algoritmos nas eleições e coisas assim, em particular toda a discussão da pós-verdade, toda a discussão da introdução de sistemas de coleta e manipulação de dados, né? A partir, sobretudo, dos anos 16, 17, 18, né? 18 no Brasil foi muito forte essa discussão. A cosmopolítica é uma coisa um pouco diferente, para tentar explicar o que exatamente eu entendo por isso. Então, para começar, eu falo sempre, aqui tem pessoas que estão fazendo matérias comigo, reconheço aqui, acho que a Thaís, não sei mais quem, talvez só a Thaís, mas acho que tem outras pessoas. Eu falo muito, o que eu chamo na matéria, estou chamando das matérias de a questão do sombra, né? Que é a questão de um estudante aqui da filosofia que chama Sombra, e ele colocou uma questão muito, muito interessante a semana passada, que eu digo muitas vezes que é importante pensar na inteligência artificial como escravo técnico. É um termo que se usava muito na primeira parte do século XX, não se usa tanto. Mas é um termo extremamente interessante para as coisas que eu vou falar sobre tudo no final. O termo escravo. O termo escravo é bastante importante. É um escravo técnico. E, ao mesmo tempo, eu digo também, eu com a mesma cara dura, eu digo que que inteligência artificial, as inteligências artificiais são espécies, protótipos ou presságios de aquilo que Nietzsche chamava de Freigeister, né? Em particular naquela descrição que está no
do prefácio tardio ao Humano Demasiado Humano. Então, se você pegar aquele texto e substituir Freigeister por inteligência artificial, fica interessante. Eu fiz esse exercício, inclusive, num colóquio lá do IDA, também eu acho que no ano 19, que foi antes da pandemia. Tudo que é antes da pandemia a gente acha que foi no ano 19. E, bom, foi mais ou menos por aí. Então, o Sopra diz assim, mas como é que pode ser que a inteligência artificial, a IA, como a gente está chamando aqui, a IA seja escrava técnica e espírito livre? Como pode ser? Tem alguma coisa aí, né? E eu não sei muito bem responder essa pergunta, esse é o tipo de pergunta que eu achei interessante. Talvez o que eu queira pensar hoje é que ela está se transformando, ela está numa saga que vai de escrava técnica à possibilidade de ser um espírito livre, ou ser espíritos livres, né? Você lembra, espíritos livres são, falar bem rapidamente, são completamente desterritorializados, né? Não tem conexão com nada, não tem, portanto, relação de possibilidade com nada, e podem ter relação com qualquer coisa, independente da posição, da situação, do território em que estão. Então, o Freigeister, nesse sentido, digamos assim, um mestre, né? É uma certa encarnação da Wille zum Macht, né? Da vontade de poder. Uma certa encarnação, né? E os escravos técnicos parecem ser o outro lado da questão, né? Então, eu acho que o que me preocupa em certo sentido, essa passagem de uma coisa a outra, mas eu não vou, talvez, ter tempo de explorar muito mais isso, eu vou deixar isso só insinuado. Insinuado a ideia de que talvez a gente esteja diante de uma saga, né, de uma passagem, de uma odisseia, né, em que os escravos técnicos, justamente por serem técnicos, possibilitam que eles venham, eventualmente, se tornar espíritos livres. Bom, uma outra coisa que eu queria falar assim, logo de início, eu já gastei bastante tempo meu logo de início, mas eu vou ter que agora falar tudo mais rápido. Depois a gente pode, sei lá, voltar a alguma questão na discussão. A questão do pós-humano. Eu acho que a questão do pós-humano ela tem que ser pensada um pouco como um todo. Então, por exemplo, eu acho que o tema da artificialização e o tema do antropoceno, eles são imbricados, né? Então, por exemplo, o Christian, a Priscila também, mas acho que o Christian falou bastante da questão do trabalho. Eu acho que a questão do trabalho é uma questão muito complicada, de fato, né? Mas eu acho que a questão da transformação da humanidade em redundante e replicável, portanto redundante, né? Essa transformação dela por exemplo, em alguma coisa que pode ser dispensada, é uma coisa bastante importante, né? Para você pensar junto com a artificialização. Deu problema ali, né? Desculpa. Desculpa. Então, pensar, por exemplo, que, né, talvez a gente esteja diante, e o antropoceno seja o nome de uma diminuição enorme da população humana, né, sobre a Terra. Apenas alguns vão ficar. Talvez a artificialização da inteligência ela esteja pensando no trabalho, como é que entende? Porque eu tenho que perguntar assim, que tipo de coisa a gente está projetando com o tipo de comportamento que a gente está tendo? E esse é o tipo de questão que eu chamo de questão cosmopolítica. Eu já entro nisso, né? Questões cosmopolíticas são questões que dizem respeito a coisas de longo prazo e que tem a ver com a interação, digamos assim, que a gente chama de transversalidade, muitas vezes eu chamo às vezes de estereoscopia, que tem a ver com a interação de muitas coisas que parecem diferentes, mas quando você junta elas todas, elas formam uma imagem, né? Então, para mim, cosmopolítica ela tem a ver com, digamos assim, uma imagem muito geral, ou uma trajetória muito geral das coisas que se relaciona com humanos e não humanos. Ou seja, como é que elementos cósmicos, para falar de um jeito bem geral, interferem em ações políticas e como é que ações políticas interferem em questões cósmicas. Só para vocês terem uma ideia, muito rapidamente, de novo, citando Nietzsche, por nenhuma grande razão, mas por acaso, mais do que tudo, aquela imagem da primeira página do Verdade e a Mentira no Sentido Extramoral, que ele fala assim, um conjunto de animais inventaram conhecimento. Isso teve um impacto enorme no cosmos, um conjunto de animais em um planeta distante. Né? Então, quais são as questões cosmopolíticas nesse sentido que me interessam? Primeiro,
são muitas, né? Mas quais que me interessaram até agora? E as duas, e são duas questões, são as únicas, né? Mas são duas questões, e é muito difícil separar as duas, é muito difícil também decidir se elas são separáveis ou não. As questões são a artificialização do mundo e a outra é a mercantilização do mundo, né? Então, a artificialização do mundo é toda a questão que, enfim, ocupa, em certo sentido, talvez todo o pensamento ocidental, moderno, ou se vocês quiserem, todo o pensamento colonialista, que desembocou na empreitada colonial, e que, por exemplo, tem vários diagnósticos. O diagnóstico, eu acho, o mais clássico de todos, do ponto de vista do século XX, é claro, é o diagnóstico do Heidegger, o diagnóstico de que essa artificialização ela é, digamos assim, como eu falo nas minhas aulas, a mostra de como a metafísica é a pré-história da inteligência artificial. Então, a saga da metafísica é a saga dessa artificialização, a possibilidade dessa artificialização, a possibilidade de que as coisas tenham sua inteligibilidade extraída. E se elas são extraídas, sem dúvida, se a inteligibilidade é extraída, essas coisas passam a ser redundantes e replicáveis. Então, essa saga é uma coisa que está acontecendo. A gente pode datar ela de, sei lá, como Heidegger, em algum momento, desde o gesto inaugural de Platão até a leitura medieval de Aristóteles, em algum momento aí houve essa ereignis, esse acontecimento que foi o surgimento da metafísica. Então, isso é a artificialização do mundo. E que dá no que a gente está hoje, a gente está vivendo isso bastante dramaticamente. A gente está vivendo, em certo sentido, um mundo que foi produzido, antecipado, pressagiado pela metafísica. Depois você tem a mercantilização do mundo, ou seja, a história do capital, ou seja, a questão cosmopolítica do capital. Eu tenho mais, de acordo com os meus cálculos, tenho mais 8 minutos, então eu vou tentar falar muito rápido, mas eu não consigo falar muito rápido, então vamos ter um conflito. Eu vou ter um conflito arrumado. Mais de 2 minutos, né? Tá. Então, essas duas questões, elas são duas questões ou são uma questão só? Né? Eu tenho trabalhado muitas vezes com a ideia de que, pelo menos para o que eu vou falar nos próximos 3 ou 4 minutos, eu trabalho com a ideia de que elas são duas questões separadas, tá? Que se conectam, mas são questões separadas e separáveis. Né? E as razões pelas quais eu faço isso talvez fiquem claras quando eu estiver falando do que eu tenho chamado desde 2019, quer dizer, eu chamei em 2019 e 2020, hoje eu já não chamaria mais, de partidos cosmopolíticos. Né? Então, aí é muito interessante, porque esses partidos cosmopolíticos, eles são transversais aos partidos macropolíticos. Digamos assim, partidos macropolíticos a gente pode dizer assim, bem rapidamente, para resumir tudo, digamos assim, eixos como a direita e a esquerda. Tá? Então você tem a direita e a esquerda macropolítica. Mas os partidos cosmopolíticos são tais que você pode ter tendências diferentes, tá? Que se encontram tanto na direita quanto na esquerda. Para fazer uma introdução que me veio à cabeça agora, mas eu não sei se é uma boa introdução, a gente pode pensar um pouco na questão da UBI, né? que o Christian tematizou. E ele disse assim, eu sou pessimista. O meu pessimismo é um pouco outro, porque, sem dúvida, existe um movimento de UBI na direita, né? Existe um movimento de renda básica na direita, também tem a direita e tem a esquerda. Isso é uma coisa transversal. Só que, é claro, a direita, um ANCAP, um neoliberal, quer basicamente o seguinte, dar renda básica universal e aí fim de linha para qualquer serviço público. Você vai pagar por tudo, entendeu? Você vai pagar por tudo, acabou. Mas renda básica, acabou, né? Entende? É uma longa discussão, né? Então, existem questões, por exemplo, vamos lá, vou falar rapidamente, né? Questão, por exemplo, existe no Brasil uma discussão bem complicada, que como eu tenho pouco tempo para falar, só na base da rapidez, né? Bem na base da correria, né? A personagem do Twitter, né? Famosa no Twitter, chamada Peter Hubner, uma vez
disse o seguinte, acho que logo depois que o Olavo de Carvalho morreu, ele disse assim, por que a gente fica se preocupando com esses pensadores de direita de meia tigela como Olavo de Carvalho, se nós temos pensadores de direita tão importantes e tão sensatos como, por exemplo, Eduardo Viveiros de Castro. E aí a turma toda, uma briga e tal, mas não é tão difícil de você, numa leitura pelo menos rápida, tentar associar a defesa do território, da terra, a coisas como, por exemplo, pessoas como, sei lá, Alexander Dugin vem dizendo nos últimos 8, 9 anos, ou coisas assim. Então, para mostrar um pouco essa transversalidade. Então, você pode ter, digamos assim, putz, não vou ter muito tempo, né? Você pode ter... Tá, então vou bem rápido. Eu associo os partidos cosmopolíticos a partir... eu associei hoje, mas eu acho que dá para fazer isso ainda, pelo menos para começo de conversa, a esses dois conceitos. O conceito de catástrofe, ou seja, a ideia de que, por exemplo, o capitalismo foi uma catástrofe. Tá? O capitalismo foi uma catástrofe e é preciso se livrar dessa catástrofe, e esse é o único projeto político possível, se livrar dessa catástrofe. Se livrar dessa catástrofe significa dizer, por exemplo, voltar ao que era antes. Voltar à relação que existia antes em termos de, por exemplo, em termos de organização do trabalho, em termos de posse da terra, em termos de fim de certos regimes de propriedade, incluindo aí, eventualmente, até, por exemplo, a mecanização, né? Então, a catástrofe diz isso. Tá? A catástrofe ela pode ser de direita ou pode ser de esquerda. Né? Tá claro, né? Ela pode ser de direita, esse discurso na direita a gente escuta talvez menos, mas é a ideia de que temos que voltar aos territórios, às religiões, às identidades, às nacionalidades, à família, estão mercantilizando a família, os valores tradicionais precisam ser preservados. Na esquerda você tem coisas como, para dar um exemplo bem simples, que é bastante conhecido, eu acho, aqui na UNB, um trabalho como, por exemplo, da neomarxista, que em certo sentido, para mim, muito importante, não é marxista, que é a Silvia Federici, né? Dizendo coisas como, por exemplo, veja bem, o capitalismo nunca foi progressivo, ele nunca foi progressista, ele nunca trouxe progresso algum. Né? Então, em certo sentido, ainda que a saída talvez não seja necessariamente a nostalgia, e de fato a nostalgia assim, todo esse debate que a gente está fazendo aqui podia ser chamado de o debate da nostalgia. Mas porque né? Em certo sentido. Né? E se você encontrar debates passados da nostalgia, você vai encontrar que tem eixos, gestos muito parecidos, né? Com esses gestos que a gente acaba tendo que ter aqui, ou deveria ter aqui. Mas, enfim, a solução do partido catastrófico pode não ser a nostalgia. Mas o partido é catastrófico, essa ideia. O outro partido é o partido anastrófico. Anástrofe é um termo cunhado pela CCRU nos anos 90. Anástrofe, o pessoal dizia mais ou menos o seguinte: catástrofe é quando o passado desaba no futuro. Desculpa, no presente. E o anástrofe é justamente quando o futuro, né? O futuro está se desmontando no presente. Então é como se a gente estivesse, na verdade, vendo o futuro acontecer. Ao contrário da Federici, à esquerda, o marxismo crucialmente, Marx é crucialmente anastrófico. Né? Ele é basicamente anastrófico. Ele acredita que, bom, tudo isso, falando bem rapidamente, tudo isso e tal aconteceu, mas isso abre certos caminhos. E, inclusive, a mecanização ela abre o caminho de uma construção das relações sociais que seja informada por essas forças produtivas que transformam essas relações sociais no sentido de produzir, inclusive, mais coletividade. O preço de perder a coletivização da terra é o preço que há que se pagar para construir a coletivização da produção. Então, isso é uma tese anastrófica. Bom, não precisa dizer que tem direita anastrófica. É o que a gente escuta o dia inteiro, né? Tem direita anastrófica. Então você vê, em certo sentido você tem a esquerda anastrófica, a direita anastrófica, a esquerda anastrófica e a direita catastrófica. E aí, é claro, eu não estou muito tempo para falar, mas basicamente, aí você tem, eu coloquei aqui uma lista de textos, são textos meus do ano 2021, publicados no ano 2021, alguns eu queria chamar a atenção, mas, por exemplo, esse primeiro, que eu falo dos partidos com eu faço a distinção entre desculpa, eu estou mexendo no computador errado.
Tosqueira técnica, como chama, Priscila. Sim. Então, por exemplo, nesse primeiro texto aí, eu falo que, sim, são dois partidos cosmopolíticos. Não são só dois partidos cosmopolíticos, porque você tem a anástrofe com respeito ao primeiro problema, artificialização, e a catástrofe com respeito ao primeiro problema, artificialização. E você tem também a catástrofe com respeito à artificialização e a catástrofe com respeito à mercantilização. O trabalho que eu faço recentemente, isso é um trabalho bem mais recente, é tentar mostrar que você pode juntar a anástrofe com respeito à mercantilização junto com a catástrofe com respeito à artificialização, né, colocado nesses termos. Isso é o que eu chamo de marxismo pós-nihilista, mas isso é uma questão já que está fora e aí, para terminar, que meu tempo oficialmente já terminou, mas eu queria usar mais 2 ou 3 minutos. Então, desse ponto de vista cosmopolítico, eu também me pergunto que tipo de destinos cosmopolíticos a gente tem. Né? E aí eu falo de dois, deve ter muitos, mas eu falo de dois. O que é que a gente quer, afinal? O que a gente quer? Né? Uma coisa que a gente pode querer é hedonismo, né? Eu chamava de hedonismo. Atualmente eu prefiro chamar de parque antropológico, né? O parque humano, né? Porque basicamente é parque humano, né? Basicamente, assim, a gente quer nos incumbir de todo o trabalho e ficar, bom, fazendo... Ou seja, isso envolve, só para a gente começar a pensar nisso, envolve um desvínculo entre trabalho e responsabilidade, uma coisa que tem a ver com toda a ideia de trabalho, e aí eu fico feliz em saber que o Marcos Aurélio vai tematizar um pouco a Hannah Arendt daqui a pouco, né, que está pensando justamente nessa questão do trabalho. Mas, enfim, então, basicamente, o hedonismo é isso. O parque, mas eu digo assim, vou falar bem rapidamente, a gente está melhorando muito o tratamento dos pandas no zoológico. Né? Você sabe que os pandas, eles não cruzam, eles não trepam em cativeiro, porque eles sentem cativeiro. Então, você tem toda uma parafernália para fazer com que eles se sintam bem, se sintam à vontade e tal. Né? E você vai conseguir, eventualmente, porque, digamos assim, é uma questão técnica, né? Vou falar rapidamente, né? Então, assim, a gente pode dizer que as inteligências artificiais, elas vão nos tratar muito melhor que a gente trata os pandas, né? Elas vão nos botar em cativeiro e parques vão nos dar o que a gente quer, e vão entender, com sorte vão entender, por exemplo, a necessidade de cada um dos grupos, etc. Né? Então, é mais ou menos talvez isso que a gente queira, né? Talvez seja uma volta ao Éden, né? Uma volta a uma situação que a gente não tem que trabalhar, que a gente tem tudo. É um Éden artificial, a gente está construindo um Éden artificial. Né? Essa é uma possibilidade. É uma possibilidade que eu acho interessante, bastante falada, várias pessoas associam isso a essa ideia de um comunismo de luxo, né? E tal, bom, blá, pode ser. Existe uma outra possibilidade que eu me dediquei mais a pensar, isso está nesse outro texto, que foi publicado numa revista, digamos assim, para falar bem rapidamente, bastante marxista, chamada Direitos, Trabalho e Política Social, esse artigo chama Capital Transversal e os Rendimentos Atrativos, ou a Infância das Máquinas. É a ideia da infância das máquinas, né? A ideia de que, por que do jeito que eu coloco ali, e aí queria tematizar uma coisinha rápida com a Priscila, mas vamos ver se eu vou conseguir. Eu tenho que falar muito rápido. Então, a infância das máquinas é essa ideia de por que a gente aceita esse nosso cruzamento com o capital. Essa é mais ou menos a maneira que eu coloco. Por que a gente aceita isso? Tem muitas razões, o capital nos dá muitas vantagens. Então, imagina, por exemplo, sei lá, num casamento. O casamento é vantajoso. Mas uma das coisas que as pessoas, às vezes, se apegam ao casamento é justamente as crias. Né? Por quê? Porque elas nos dão esses rebentos atrativos, atraentes. Né? Esses rebentos que são as máquinas. Esses bichinhos aqui, quer ver meu bichinho? Esse bichinho aqui. Eita. Então... E aí é toda a questão, ou seja, é muita coisa aqui com isso para explorar essa ideia, uma ideia longa, né? Porque, por exemplo, você tem toda a questão de, por exemplo... Bom, uma questão que tem a ver com o que a gente está falando, que eu estava falando já com o Christian, é aquela ideia... faz direitinho o app, mas não faz tão bem, o que você faz? Joga ele fora, prende, arrebenta, ou você... sei lá, educa, tenta instruir. Eu acho que essa questão, por exemplo, na época que eu estava escrevendo esse artigo, eu dizia de um jeito assim, era a época Bolsonaro e tal, eu usava uma imagem que eu acho que é uma imagem bem forte e talvez não seja a mais apropriada. Eu dizia assim, a estratégia da direita prende e arrebenta, a estratégia da esquerda uma certa esquerda
vamos educar e tal, tentar ressocializar, né, para usar um termo que acho que está próximo da discussão que eu estava tendo com o Christian ali no corredor há pouco. Então, vamos tentar... É isso, né? Então, em certo sentido, é isso. É um processo educativo. Agora, assim, basicamente, fugindo um pouco da minha argumentação inicial sobre a infância das máquinas, porque a questão da argumentação inicial, pensando, nos transportando para 2019, foi quando eu fiz essa fala pela primeira vez, né? Era a época da Greta Thunberg, que sumiu, né? E a Greta Thunberg falou assim, gente, vocês não estão preocupados com as gerações futuras? A resposta cínica, mas talvez não tão cínica, ou talvez cosmopolítica, não cínica, seria, não, nós estamos preocupados, nós estamos transformando o mundo num mundo muito bom para eles, para as nossas crias. Nós estamos transformando, estamos fazendo as coisas, não, a gente quer que as nossas crias vivam melhor que nós, a gente quer deixar as coisas tão confortáveis para elas, a gente quer que eles não tenham tantos problemas como a gente teve, a gente quer que as nossas crias... possam, né, enfim, florescer da melhor maneira possível, num ambiente que não seja desafiador para elas, que não tenha perigos, né? Então é isso que a gente está fazendo, então a gente sempre está cuidando, né? Mas enfim, a gente está... E aí, claro, a questão ali no texto, eu estou muito colado em Marx, estou muito colado no Capital, e basicamente, assim, você tem essa ideia de que o capital ele é o pai dessa criança, digamos, né? Mas é assim que a gente vive, assim, o capital é pai de todo mundo, em certo sentido. Capital, ou seja, a corporação, como eu estava dizendo aqui, a corporação está aí em todo lugar, está aqui, está aqui, está aqui, está nas roupas, está em tudo, né? Mas a gente, mesmo assim, cria nichos, a palavra que a Priscila falou, porque os nichos, às vezes, são armadilhas, né? Mas a gente cria nichos, a gente acredita nesses nichos, fica aqui, não, mas veja bem, vamos lá, entendeu? Então, por que a gente não pode fazer isso, né? Entende? Eu acho, em certo sentido. Pensar nessas coisas com crianças é pensar que a gente vai confiar no melhor, porque a gente cria filhos, a gente sabe que vai ter um monte de problema, mas a gente tenta fazer o melhor por eles. Essa seria a ideia, rapidamente. A outra coisa que eu, só para tematizar, tá, é isso. Só para tematizar com a Priscila, mas assim para falar na discussão, que eu queria que eu tematize nesse texto o trabalho do Christian Bock. Vocês conhecem o Christian Bock? Christian Bock é um poeta, ele é um pouco, uma pessoa que seguramente se conhece, é o Eduardo Kac, né? Talvez dê para comparar o Bock com o Kac. O Bock é um poeta, e ele diz, inclusive no prefácio do livro dele chamado Robopoética, ele diz assim, o velho Baudelaire, Hippocrite lecteur e tal. Sim, os leitores de poesia são todos hipócritas, mas a gente talvez possa criar esses leitores. E aí ele faz esse projeto de escrever poesia para as máquinas. E a maneira como ele implementa isso é muito interessante. E ela não é corporativa, stricto sensu, né? Enfim... infância das máquinas, é isso. E eu queria terminar, queria ter dedicado mais tempo a isso. Eu acho que também a gente tem que pensar na inteligência artificial num cenário de contra-colonização, para usar o termo do Lego Bispo. Ou seja, eu penso muito nisso a partir da ideia de que, e aí a gente volta à questão do escravo técnico, né? A ideia de que talvez uma das coisas que move a inteligência artificial seja precisamente essa nossa noção de emancipação, ou de liberdade, ou de autonomia, que requer que tenha alguma coisa sobre a qual nós exercemos a autonomia. Então essa ideia de humanos-coisa, essa distinção entre humanos-coisa, essa problemática distinção ética, jurídica e econômica, como diz a Inês Ferreira da Silva, entre coisas e pessoas, é justamente um marco, digamos assim, a ontoepistemologia, como ela diz, que faz com que a gente pense na artificialização da inteligência do jeito que a gente pensa. Então a gente quer o quê? Uma coisa que pareça muito humana, mas que a gente pode tratar como coisa. Né? É assim que a gente faz com os escravos, e é assim que a gente faz com os escravos técnicos, com as inteligências artificiais, com os futuros inteligências artificiais gerais, humanoides, etc. Então, eu acho que é interessante pensar na artificialização também nesse contexto, né? Como é que a artificialização é também um projeto colonial. Valeu, obrigado. Então, a questão sendo inteligência artificial para quem, eu decidi hoje entrar no problema de outra maneira, né? Quem me conhece sabe que eu já apresentei
as várias críticas que se pode fazer à inteligência artificial de várias maneiras. E hoje eu vou utilizar um artigo muito recente, de uma conferência também recente, a gente está falando de 12 de setembro desse ano. Então, se trata de um artigo de Etienne Grasse. Etienne Grasse é diretor executivo de uma empresa na França de informática que se chama Capgemini. Bom, Capgemini, não conheço o equivalente no Brasil, mas é uma empresa importante. E ele faz parte da Academia de Medicina, de um grupo de trabalho que se chama Inteligência Artificial Generativa e Saúde. Okay? Então, é mais do que um responsável de empresa, é também alguém que está implicado como experto, digamos, num campo que está se transformando rapidamente. Então, eu gostaria de fazer algumas observações sobre esse documento, que está em francês, mas eu não vou detalhar, né? E eu vou tentar entender com vocês o que está sendo preparado na França, sendo o caso interessante para, vamos dizer, talvez outros países, para entender como os atores pensam, o que está para chegar, né? E como a gente pode, eventualmente, desviar disso. Bom, primeira coisa, ele conhece bem o seu tópico e ele diz que os modelos que são treinados, os modelos muito grandes de linguagem, né, não podem, por natureza, produzir raciocínios que tenham um valor científico. Então, não é porque você está utilizando uma inteligência artificial sobre dados científicos que você vai produzir um resultado científico. Okay? Você tem que treinar o modelo sobre um corpus que seja já preparado enquanto científico. Então, por isso é interessante utilizar essas inteligências artificiais sobre, vamos dizer, um corpus médico já verificado. Isso dá um certo grau de veracidade, mas não vai ser suficiente para conseguir uma verdade com certeza. Bom, então, o que a gente chama na medicina nesse momento, os corpos que são verificados, tem um nome que é a medicina baseada sobre provas, okay? Evidence-based medicine. Eu não vou entrar no detalhe, mas nesse artigo ele considera isso como um postulado que não deve ser questionado. Quer dizer que a medicina hoje é uma medicina baseada sobre provas. Aqui, duas observações. Primeiramente, esse modelo, ele é bastante antigo, se fizer toda a genealogia, mas da maneira que ele é inventado, no final dos anos 80, ele pretende fazer essa refundação na medicina que marginaliza o encontro clínico do médico que está te observando. O que conta é a medicina científica, que é feita em laboratório, ou com, precisamente, análise de dados, o que a gente chama em inglês from bench side to bed, quer dizer, do laboratório até a cama, e o momento do exame de uma pessoa doente na cama é só o ponto final, o momento de aplicação do saber que conta, que é preparado antes. Então, primeira observação, ele aceita essa definição da medicina, que é nova na época, porque ela é não tradicional, ela marginaliza o que é tradicional na medicina, que é o encontro clínico. Segunda observação, essa medicina baseada sobre provas,
ela foi revisada pelos próprios fundadores da medicina baseada sobre provas, que vão dizer, não, mas o juízo do médico conta. Okay? Então, você não pode sempre considerar que o médico vai só aplicar informação de qualidade que está preparada antes. Okay? O juízo do médico no momento clínico conta muito. Mas nesse standard de ouro da medicina baseada sobre provas, o que conta são os ensaios clínicos, que é, vamos dizer, um misto de abordagem experimental, né, sobre pessoas e de raciocínio estatístico. Não vou entrar no detalhe. Isso tira a racionalidade médica longe do encontro clínico e o tira do lado do que é compatível, por definição, com a inteligência artificial, que é, já expliquei, cálculo de probabilidade, sendo uma conjectura e convocação ou ambição de predição. Bom, então, isso são já as primeiras observações. Eu continuo na leitura do artigo, sendo incapaz de conseguir essa verdade, mesmo sendo treinado sobre corpos de qualidade, foi decidido em Inglaterra em março desse ano a não autorização dessas ferramentas na prática médica, quer dizer, eles não podem superar as regras de autorização standardizadas dos dispositivos médicos. Okay? Então, você tem regras de decisão, regras de segurança, regras de verificação. A IA, a inteligência artificial, não vai ser uma exceção. Acho isso interessante. Okay? Tem algo aqui que eu vou comentar da maneira seguinte. O senso comum médico, então é um senso comum já bastante científico, não aceita uma automatização. Ele aceita uma assistência, mas é sempre algo que deve ser verificado e que não vai quebrar as regras políticas instituídas no hospital, por exemplo. Bom, agora, dito isso, e dá para ver que o cara conhece a sua tecnologia, o seu mercado, ele diz que essas ferramentas podem ser úteis para a gente, para fornecer uma informação coerente, plausível e, a maior parte do tempo, fiável, confiável. Okay? Ele utiliza uma imagem que eu acho interessante, nesse mar de dados. Ele diz que vai constituir uma ilha, assim que a gente vai investigar uma representação de algumas informações interessantes que vão ser destacadas. Então, ele lista algumas utilizações das inteligências artificiais generativas para os sistemas de saúde. Sistemas conversacionais multitarefas, assistência para reforçar a educação do paciente, para que ele se torne co-parceiro das decisões, por exemplo. Medicamento aumentado. Okay? Então, aí as medidas precisas, porque você precisa de tal medicamento a tal hora, com tal juro de colesterol, por exemplo. Personalização dos tratamentos. É um estudo de coorte em tempo real, ele fala. Segundo aspecto, acelerar a pesquisa clínica. O que ele chama de pesquisa clínica, gente, são os ensaios clínicos, não é a pesquisa do médico no momento do encontro clínico. Então, acelerar a pesquisa de ensaios para buscar novos medicamentos, ok? Graças à navegação em grandes corpos de dados. Terceiro aspecto, biologia computacional, que permite construir uma sequência codificada de proteínas a partir de sequências de ácidos aminados. Isso. Quarto aspecto,
automatizar a produção de código informático ou de base de dados, que são muito úteis para as grandes empresas de medicamentos para transformar os dados segundo certas normas. Ok? Aí ele menciona AlphaCode de Google ou Copilot X de Microsoft. Bom, e ele identifica 3 regras que ele aconselha para essa utilização no mundo da saúde. Fazer uma cartografia, primeiro aspecto, fazer uma cartografia fina do processo do trabalho que está em jogo para pensar a potência computacional que você precisa e também os custos e também o impacto sobre o meio ambiente. Okay? Segundo aspecto, definir uma estratégia de prompting. Bom, o prompting são os comandos que você manda para a inteligência artificial para ela fazer algumas tarefas. Isso é uma forma de programação da inteligência artificial que permite uma eficiência. Vou abrir uma parêntese. Muitas pessoas, no momento que saiu o ChatGPT, teve um grande debate artificial na França. ChatGPT é capaz de passar o Enem? Aí, a favor ou contra? Bom, não faz sentido enquanto tal. Se você fazer uma programação com prompt que é correta, ele passa. Porque o que conta é a interação que você tem com a inteligência artificial, não é ela mesma, ok? Então, o debate era falso. Fecho a parêntese. Terceiro aspecto, garantir a traçabilidade e antecipar a compatibilidade com o novo conjunto de leis no nível da União Europeia. Então, são as normas jurídicas. E, para terminar, 2 consequências estruturais sobre os sistemas de saúde. Primeiramente, melhora a produtividade, então você vai ganhar tempo, e transformação dos trabalhos de saúde. 3 aspectos. Ao contrário de uma certa moda contemporânea que fala de uma integração, coordenação dos percursos de saúde ao redor do paciente, que lhe parece um pouco paternalista, ele diz que a emergência dessa tecnologia vai favorecer uma ajuda à navegação no sistema de saúde, que vai permitir para o paciente retomar um pouco de controle sobre o seu percurso no mundo da saúde. Segundo aspecto, tem desde 1920, o famoso relatório Dawson, tem uma divisão dos, como se chama, cuidados em primários, bom, é o posto de saúde do SUS, secundários é o hospital e terceiros são hiperespecializados. Ele diz que essa subdivisão vai ser reorganizada por causa dessas tarefas. Bom, ele não explica bem, mas dá para entender que você, com a personalização, você tem algo... vai ter a personalização que vai modificar e também talvez um deslocamento da fronteira entre curativo e preventivo, porque você vai ter mais poder de antecipação. Terceiro aspecto, e vou terminar, preparar o futuro do sistema de saúde implica de pensar esse sistema como um veículo no qual todo mundo vai dirigir. Não tem um carro só que seria o grande médico ou o diretor do hospital. Então, teve um livro em 2015 na França que se chama A Medicina Sem Médico. Bom, e ele diz, isso é babaca, basicamente. O que vai acontecer não é uma medicina sem médico, é uma medicina com muitos médicos, porque vai ter uma integração de várias pessoas no processo de decisão e ele está apostando para um afastamento de uma visão que ainda permanece um pouco paternalista no sistema de saúde. Bom, então, essas ferramentas vão implicar uma medicina com muitos médicos ao redor de um paciente único. Okay? É a visão dele. Então, eu quis compartilhar isso com você porque é um ator do setor privado engajado na reflexão política de maneira recente
e me parece equilibrado, para não dizer verdadeiro, porque eu fiz algumas reservas sobre os postulados do que é uma medicina séria hoje, e isso eu não concordo, mas talvez pode ser uma maneira de vender essas ferramentas. Eu achei bom entrar diretamente, talvez num texto, para compartilhar com você o que pode fazer sentido, o que pode ser ideológico, o que pode ser talvez exagerado, etc. Obrigado. Então, muito obrigado aos dois colegas, professor Ilan e professor Felipe. Cabe a mim agora apresentar minha fala. Eu escrevi o texto e eu peço desculpas se o fato de tê-lo escrito vai perder um pouco o sentido dialógico, talvez, da fala, mas eu prefiro lê-lo. Eu intitulei essa tentativa A Inteligência Artificial e a Terra. Como epígrafe, diria assim, dessa reflexão, eu colocaria uma fala do poeta Manuel de Barros: Sol obscuro no cintila. A inteligência artificial é hoje uma forma final para recorrer a uma expressão de Poclet da técnica moderna. Ela desperta em nós a pergunta a respeito das forças formadoras que nela vigoram e atuam. É um fenômeno que desperta o questionamento a respeito do seu sentido para nós, humanos, e acrescentemos para a Terra. Terra. O que dá a pensar a Terra? Nosso pensar, isto é, nosso refletir e meditar, consegue, por acaso, estar à altura do pensamento e da linguagem da Terra? Receio que não. Mas tentemos, ao menos, nos encaminhar na direção de um tal pensamento. Por milênios, os humanos entenderam o mundo a partir do par céu e terra. Mas na modernidade ocidental, desde a Revolução Científica, os corpos celestes se igualaram à Terra, e a Terra se igualou aos corpos celestes. A Terra fora tomada ela mesma como um corpo celeste. É um planeta do Sistema Solar. O seu ser aparece então como uma mera ocorrência, um ser objetivamente dado. Desde o início da modernidade, o ente ou o real foi identificado como objeto, e o ser ou a realidade foi identificada com a objetualidade do objeto. O conhecimento mesmo foi tomado no horizonte da funcionalidade. Ficou comprometido radicalmente com a transformação do real em objetividade e em operatividade. O real foi sendo encarado na perspectiva do cognoscível enquanto representável. Nos últimos tempos, porém, o ente tem sido identificado com o elaborável, o empregável, o encomendável, com o recurso disponível, com o dispositivo. Respectivamente, o ser, quer dizer, a entidade do ente, a realidade do real, que passara de presença constante e atualidade à objetualidade, se transmuta em produtibilidade, empregabilidade, encomendabilidade, recorribilidade, disponibilidade. Desde esta compreensão de ser, a Terra aparece como lugar e estância que oferece insumos, isto é, materiais e energias para a produção total. Recursos a serem empregados, encomendados, disponibilizados como meios ou expedientes em vista do cumprimento ou realização de metas funcionais. Uma reserva a ser tomada para si e explorada à exaustão. A Terra passa a ser vista também como um centro tecnológico global de inúmeras funções e dispositivos em permanente jogo de construção e deconstrução, de ordem e desordem, com chips, bits, bytes em contínua expansão. Na autointerpretação técnica da técnica, a Terra é o lugar do mundo globalizado, instalado pelo sistema da técnica em expansão. Este mundo, instalação, sistema, é alimentado por 3 fontes. A primeira fonte é o mundo dos recursos materiais e energéticos.
A segunda fonte é o mundo dos cérebros humanos, cuja inteligência consiste em processamento lógico de informações. A terceira fonte é o mundo dos artefatos cibernéticos e microeletrônicos, que depois de produzidos adquirem relativa autonomia. Este mundo é um mundo de 3 mundos. O eixo em que giram todos os empenhos do mundo é o reprocessamento. Este é um mundo de reprocessamento, de operações, de funcionalidade. Numa totalidade funcional, cada elemento e cada sistema é o que ele é apenas em relação aos demais elementos e sistemas, relação que se define pelo que ele faz, pela sua eficiência. O poder ser e tornar-se se identificou com o poder fazer. O mundo, como totalidade funcional, é um mundo que se auto-organiza e se autorregula, um mundo cibernético. Este mundo-sistema é algo como uma nebulosa de sistemas em expansão. Os sistemas microeletrônicos, como os demais, se organizam e se regulam de tal modo que vão se complexificando por seus próprios dispositivos. É nesse sentido que se pode falar de uma relativa autonomia. Entretanto, tal autonomia não exclui, e sim inclui a necessidade de ir buscar energias e insumos nos outros sistemas. Não dispensa, antes requer interações e interrelacionamentos com outros sistemas. Sistemas cibernéticos e microeletrônicos, para evoluírem, requerem contribuições dos cérebros humanos e dos sistemas materiais, físicos, químicos, biológicos. Daí que os desempenhos cibernéticos apresentam 2 polos. Um polo lógico, que remete a interações com o mundo subjetivo dos cérebros humanos, e um polo microeletrônico, que remete para o mundo material. Pela técnica da aprendizagem profunda, resultado de uma combinação de algoritmos de aprendizagem, redes neurais formais e do uso de dados em massa, a inteligência artificial sofreu uma revolução significativa ultimamente. A inteligência artificial nós a encaramos como um desempenho cibernético maquínico que serve a metas quer tecnológicas, quer científicas. Metas que abstraem de objetivos e de fins humanos. Este desempenho se dá mediante máquinas virtuais. Estas são máquinas atuais que dispõem de virtualidades de processamento de informações. Técnicas de processamento de imagem, de som, de movimento e de composição se transubstanciam em operatividades, em que tais máquinas são programadas para desempenharem habilidades de processamento de informações que levam a realizar competências análogas às de animais e seres humanos, tais como percepção, associação, raciocínio, previsão, planejamento, controle motor, etc. É uma técnica que trabalha com treinamento, classificação e previsão, ou dito de modo mais intuitivo, em extração de padrões, reconhecimento de padrões e geração de padrões. Insistindo em transcender o atual e em desafiar o possível na direção do impossível, o virtual, que é uma realização do real, através de uma demiurgia e taumaturgia, simula ser mais real do que o real, quase como se nele atuasse, ao menos em certos casos, a tendência a substituir o real. A inteligência artificial pode ser encarada hoje como uma forma final da informatização do real. Informatizar, entendemos aqui como um verbo ontológico. Não designa simplesmente, onticamente, os feitos e efeitos da informática. Não concerne apenas a dispositivos de processamento de dados ou a instalações de computação. Informatizar é assim tomado como um verbo de essência, ou de essencialização do real. Não significa um feito ou um efeito da informática. Ao contrário, a informática é que vigora aqui como um feito e efeito do informatizar, da informatização. Informatizar é, por assim dizer, um processo metafísico. Vigora como um princípio de ordem e uma força de organização do real. O real, nisso, é tomado como uma forma controlada de poder, que trabalha com o processamento microeletrônico de informações. O informatizar, assim, explicita a compreensão e interpretação operativa da realidade do real vigente na técnica moderna.
Em jogo está um desencobrimento desafiador e controlador do real, em que sua realização é identificada como disposição e sua realidade como disponibilidade. Este desencobrimento desafiador e controlador do real reúne diversos modos de pôr o real a partir do horizonte da disponibilidade. Este desencobrimento tende à exclusividade e à totalidade. Em sua composição absorvente são reunidos a terra e o mundo histórico, a natureza e a cultura, a matéria e o espírito, os objetos e os sujeitos, a teoria e a prática. Neste sentido, surge como um poder absoluto. Em sua dinâmica de locupletação, compõe todas as posições e oposições. Impõe-se como se fosse uma síntese escatológica. Mais que um processamento automático de dados em conjuntura, aparece como um processo autocrático de estruturação, que visa controlar o controle do real. Processa-se não só dados e informações, mas também conhecimentos e relações práticas interhumanas. A informatização aparece, assim, como a forma que informa a sociedade e a cultura atuais. Informatizar aparece como um supermodo de organização de um mundo sistêmico cibernético. Ela traz consigo uma promessa, a de realizar ao mesmo tempo os papéis de Prometeu e de Epimeteu, isto é, as funções projetivas da imaginação criadora e as funções executivas da ação transformadora, que até agora sustentaram a ação humana. Doravante, a ação humana deixa o horizonte do poder ser e se movimenta unicamente no horizonte do poder fazer, um fazer esquecido do ser, um fazer sem se perfazer. A automatização parece conceder ao ser humano um poder inusitado. À primeira vista, assim é. Entretanto, em seu desenvolvimento global, subliminarmente, parece desmascarar a pretensão humana de controle total do real como uma autoilusão. É que ela traz consigo um paradoxo. Cresce o controle nas particularidades, mas decresce o controle no todo. Esta vontade de controle que impera na técnica moderna aparece com efeito como incontrolável. Não parece controlar seu próprio afã de tudo controlar. Os impactos econômicos, sociais e culturais e os problemas e dilemas de natureza ética e política são imensos. O mundo que se projeta na operacionalidade dos artefatos e dos artifícios cibernéticos, à medida que cresce de modo homogeneizador, nivelador, de maneira unidimensionalizadora, excludente e totalizadora, mais se parece então como uma armação, no sentido de uma artimanha, uma insídia. A interpretação técnica da técnica sofre com o efeito de uma cegueira radical. Radical não é a cegueira que obscurece tudo, é a cegueira que esclarece tudo, não deixando lugar para a obscuridade do mistério da realidade, cuja criatividade não se deixa controlar pelos modos de controle do mundo cibernético. Mas, perguntamos-nos, o descontrole do mistério da realidade poderá salvar a inventividade humana das pretensões de onipotência de um controle total do real? Mais antiga do que o homem e o seu mundo é a Terra. Antes que o Logos se tornasse uma razão calculadora, o mitos e o epos celebravam a Terra como a mãe de todos os viventes e a deusa originária. Hesíodo a celebra dizendo: como princípio de tudo, gerou-se o caos. A seguir, então, a terra, de amplo seio acolhedor, sede para sempre inabalável de tudo que é imortal. Nos tempos odiernos, vivemos um esquecimento radical da essência mítica e poética da terra. São os poetas que ainda reverberam algo dessa essência, inteiramente obscurecida pela cegueira clara da visão técnica do real e das realizações. No século XIX, Hölderlin pressentiu a vontade de desvinculação entre o ser humano e a terra, que, como anotou Hannah Arendt no prólogo de A Condição Humana,
deu um passo decisivo com o lançamento do primeiro satélite artificial no espaço sideral em 1957. Hölderlin anotou: mas só que ninguém diga que nos separe o destino. Nós o somos, nós mesmos que temos prazer em nos precipitar na noite do desconhecido, no estranho frio de um outro mundo qualquer. E se fosse possível, abandonaríamos a região do Sol e nos precipitaríamos para fora da região da estrela errante. É que para o peito doido do homem, nenhuma pátria é possível. Termino com uma alusão à obra de Guimarães Rosa, Corpo de Baile, publicada justamente em 1956. Nesta obra, Guimarães Rosa apresenta 7 histórias que ele classifica de modos bem diferentes. Não vou entrar nesse pormenor. E ele colocou 4 epígrafes a essas 7 histórias, sendo 3 citações de Plotino e mais do que 4, 3 citações de Plotino e 3 de Ruysbroeck, o admirável, um místico renano. Vou citar o que ele colocou como de Plotino. Fala da Terra. O melhor, sem dúvida, é escutar Platão. É preciso, diz ele, que haja no universo um sólido que seja resistente. É por isso que a Terra está situada no centro, como uma ponte sobre o abismo. Ela oferece um solo firme a quem sobre ela caminha, e os animais que estão em sua superfície dela tiram necessariamente uma solidez semelhante à sua. Nesse Corpo de Baile há um conto chamado O Recado do Morro. O Recado do Morro é um recado que o Morro da Garça manda para um eremita que vivia sozinho ali, e o eremita vai transmitindo o recado a outras pessoas, a outros personagens, né? Personagens bastante exóticos, e à medida que o recado, como no telefone sem fio, que o recado vai sendo passado, o recado vai mudando, né? Até que, de repente, um poeta capta o recado e compõe um romance em poesia. E esse romance em poesia chega aos ouvidos do personagem principal do conto, que é Pedro Orósio, que é um geralista ali do sertão. Pedro significa pedra, Orósio, montanha, pedra da montanha. Ele leva a terra no nome, né? E Pedro Orósio, ao ouvir o romance cantado pelo poeta, entende que o recado do morro falava de uma trama, de uma artimanha que os rivais amorosos dele iriam fazer a ele, e ele escapa no último momento. É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Bom, então, boa tarde para todo mundo. Obrigado pela fala de todos os professores. É muito bom nesses eventos poder encontrá-los fora do ambiente de sala de aula. E a minha pergunta é algo que eu acho que acontece assim nos recortes que nós fazemos sobre esse assunto de inteligência artificial, é que me parece haver 2 campos pertinentes para a crítica, que é uma crítica acerca da capacidade produtiva da IA, qual o seu alcance, qual que é a promessa tecnicista que ela nos faz, e outro tipo de crítica que eu vejo ser menos ventilada, pelo menos nos limites das minhas leituras, é de um campo relativo ao juízo, a uma capacidade de juízo, que acredito que seja o campo que mais se vê problematizar e se especular, causando aí várias propagandas e medos que nem se justificam. Mas o que eu queria pôr para reflexão e perguntar para vocês é justamente isso. Se existe essa divisão
da gente poder pensar na IA como uma ferramenta e na IA como, talvez um dia, um juízo simulado, algo que seja capaz de emitir algum tipo de juízo. Porque se isso for possível, eu acredito que muda um pouco a natureza ontológica da inteligência artificial. E aí o debate ele só sofreria, talvez, uma mudança qualitativa, né? Essa é a minha pergunta. Eu acabei de voltar, então sinto muito se fugir um pouquinho do que vocês disseram, mas tinha uma grande dúvida que a IA ela funciona basicamente como umas categorias, né? E nós estamos vendo, desde a filosofia contemporânea até agora, uma movimentação para questionar as categorias que nós formulamos e realizar que existe um mundo entre essas categorias, criamos um certo grau, né, uma certa potência de essas coisas serem definidas. E eu queria ver quais são as consequências da gente alimentar uma máquina que funciona logo da coisa que nós estamos questionando em filosofia, e se isso vai, talvez, potencialmente impedir a nossa progressão de ver o mundo com novas diretrizes, né? Sobre perder um pouco daquele impacto que a gente sente quando a gente questiona o nosso próprio mundo. Por exemplo, quando você viaja para algum lugar que tem uma cultura diferente, você percebe que essas coisas que você pensa, que você separa, não estão realmente separadas, e aí então a gente está alimentando uma coisa que funciona no sentido contrário, né? Quais são as consequências e se há um perigo dessas coisas se misturarem, ou se é só um exagero mesmo, meu pensar assim, e talvez essas coisas elas sejam naturalmente separadas. A gente não consegue escapar de categorizar, mas ao mesmo tempo não escapamos de questionar, né? Eu fiquei curiosa, Ivan, só sobre esse conceito de análise, e que tem um pouco a ver com o que o Latour falou, que pelo que eu entendi, é o futuro se desdobrando no presente. Como seria isso? Seria o que se projeta para o futuro, começa a pautar as minhas ações do hoje, que é um pouco que trouxe, né, na questão do pensamento aí que o Latour trouxe sobre o software ajudando as decisões médicas e aquilo mudando a maneira da gente pensar a saúde. É isso, eu fiquei nessa... Eu só queria complementar a questão dele, que acho que ele levantou uma questão interessante, que, enfim, eu entenderia um pouco dentro dessa questão de regimes de visibilidade, de elegibilidade, que acho que foi uma coisa que você colocou, né, a questão de isso tem a ver com uma cosmovisão, né, que tudo que a gente está falando aqui da técnica, enfim, um pouco, acho que você falou, né, quando a gente vai para uma outra cultura, quando a gente se desloca, e teria um pouco a ver com, acho que a fala também do Marcos Aurélio, dessa questão do heideggeriana, né, de uma tentativa de sair fora desse caminho da metafísica, num certo sentido, né? Não sei se eu ajudo a complementar a sua pergunta. Bom, talvez sobre a questão da assistência, assim, eu acho que o que mostra a reflexão contemporânea sobre vários aspectos das vários campos nos quais se pode utilizar a inteligência artificial é que ela não pensa sozinha. A gente já falou disso na conferência introdutiva, mas talvez é bom repetir. No meu país é proibido por lei utilizar essa automatização nos diagnósticos graves, no judiciário para um caso penal grave, que a gente chama júri d'assise, tipo homicídio, por exemplo. Aí o povo é convocado no tribunal, não é apenas um juiz que vai considerar o caso, mas é tão grave que simbolicamente o povo está chamado para julgar ele mesmo. E também no caso de ataque militar por drone, tem que ter sempre um piloto, digamos. Então,
é bom sempre martelar isso, mesmo que seja trivial, talvez para alguns de nós, né? Que a inteligência artificial não supera essa distinção que a gente faz, que a gente deve fazer entre, por um lado, tecnologia e, por outro lado, a automatização. Isso martela também o filósofo francês Simondon, não são equivalentes. O que conta não é a máquina, é a interação homem-máquina. E nessa interação, a automatização é apenas o nível zero da interação. Consiste em dizer para a máquina, faça para mim. Então é um gesto de delegação. Mas tem outras utilizações que são muito mais ricas. Quando você enfoca sobre a máquina, se engana. Olha a interação com a máquina. Ela pode ser rica. Já é o caso nos hospitais. Você utiliza instrumentos para ver melhor, para ouvir melhor, para manipular melhor, etc. Agora, uma automatização total, de maneira pontual, para alguns gestos talvez, mas para o processo total, não. Ok? E adicionaria que no caso da medicina que eu estudei mais, não é apenas um caso de dizer, olha, por um lado tem uma ciência certa, mas como é porque é medicina que a gente aplica sobre um ser humano, é por isso que é um pouco mais fraco. Se fosse, por exemplo, uma indústria de precisão, mas que seria apenas tratamento sobre um material, tipo desenhar um computador aqui com um laser, essa coisa, não teria esse problema. É só porque é um ser humano que está em jogo que basicamente a gente perde esse rigor, porque deixa a impressão que é só por razões éticas que tem limitações para o pensamento por cálculo da inteligência artificial. Não é o caso. Eu defendo a ideia que é no jeito de conhecer do médico que tem algo que resiste a esse modo de pensar. Não é só porque ele vai agir sobre um ser humano e que é grave. Não. É no jeito de pensar mesmo, no jeito de conhecer, vai ter limitações. Bom, isso dito. Agora, para rebater sobre a questão que foi feita sobre a filosofia, isso é um assunto importante que aparece também na fala do Marco sobre a Terra, né? O que vai diferenciar esse tipo de pensamento do pensamento filosófico é, de maneira profunda, a reflexividade. A gente acostuma apresentar nossa disciplina como uma disciplina de reflexão. O que quer dizer isso? Uma coisa muito simples permite compreender. Vai ter uma capacidade da linguagem natural a se considerar como objeto de fala. Por exemplo, isso é um microfone e sobre esse microfone eu posso redizer outras coisas, utilizando essa expressão clássica por outras palavras. Isso parece muito simples, mas quer dizer que no simbolismo das línguas naturais sempre tem a possibilidade de falar de novo das coisas. Então, a reflexividade, a reflexão, antes de ser uma propriedade da consciência, é uma capacidade do simbolismo das línguas naturais que não existe nos símbolos formais. Você, às vezes, vai ouvir falar de uma metamatemática ou de uma metalógica, mas é muito reduzido em comparação com o que permite, por exemplo, a língua natural. Pensa apenas na capacidade de tradução, é uma reformulação por outras palavras. Essa flexibilidade que está inscrita na linguagem natural explica de maneira profunda por que a nossa disciplina, é ligada à linguagem natural, como falou o meu colega, e porque ela tem essa dimensão crítica que supera amplamente as reflexões da inteligência artificial. Obrigado. Então, tentando responder. Bom, eu acho que... Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, Priscila, mas, enfim... se eu responder mal, você grita. Porque aí é bom. Sim, eu estava pensando
em duas coisas. Digamos assim, a gente tem que pensar também, quando eu estava falando do pós-humano, e pensar que, na verdade, a questão da artificialização e a questão do antropoceno, elas estão conectadas, a gente está pensando na Terra, né? O Marcos Aurélio está pensando em como é que a gente entende a Terra. Eu acho que a questão é que a artificialização, ela não é... Às vezes, existe esse projeto, né? Que é o projeto humano, por exemplo, o edenismo, né, como eu estava falando, de facilitar a vida humana, o parque humano, etc. Mas talvez a direção da artificialização não seja uma direção humana, seja uma direção em que o humano, ele mesmo, se dissipe. E aqui eu acho que Heidegger é muito importante ter em mente, né? Ou seja, a questão é que o humano é sempre pensado como um ente, é pensado onticamente. Então, o que isso significa é o seguinte: esse processo de artificialização, de extração de inteligibilidade, ele não termina em nenhum ponto antes da gente. Ou seja, a gente também está se artificializando, a gente também está se tornando comandável, a gente também está se tornando redundante, duplicável e tudo isso. Por que isso acontece? Porque a gente, enfim, né, é o exemplo que eu sempre dou, né? Para que eu vou ficar virando na cama esperando que o Morfeu venha me visitar? Não, eu tomo remédio, acabou. Não vou ficar, eu já artificializei esse processo. É como se eu tivesse, é como se Morfeu como é que se diz? Como se Morfeu, a morfina, né? Como se Morfeu pudesse ser artificializado de tal maneira que a sua inteligibilidade, aquilo que ele faz, a sua funcionalidade, o que faz ele vigie, eu consigo comandar de modo que aquela pastilha produza aquele efeito. Então, isso acontece com tudo. A gente, ou seja, a psicologia parte disso, né? A gente está também tentando fazer com que nós mesmos seja controlável. E é aí que surge justamente o pensamento nietzschiano do espírito livre, né? O espírito livre é aquele que controla tudo. Ele não é um humano, ele é um supra-humano de alguma maneira. Ele tá controlando, ele está apertando os botões do que já foi transformado em comandável. Né? Ele é uma figuração final da vontade de poder. Depois que a vontade de poder ela já se consumou, aí é só apertar o botão. A questão é quem vai apertar o botão. Mas a gente, enfim, o projeto edenista e o projeto parece ser também, e talvez parece ser mais eloquentemente, um projeto de transformar o mundo num mundo comandável. Né? E aí é por isso que a gente pergunta assim, a quem interessa transformar o mundo em um mundo comandável? Né? A quem interessa? E aí, por exemplo, quando a gente diz assim, existe uma diferença entre uma certa maneira de proceder humano e uma certa maneira de proceder da máquina. Tá bem. Tem que acontecer, né? Coloca sobre ar. É assim mesmo. A gente não consegue. Quem comanda quem? Pois então, onde que eu estava mesmo? Essa coisa de... Enfim, a gente pode dizer assim, existe um jeito humano, existe um jeito maquínico, digamos, mecânico, que a máquina, algorítmico, que a máquina de fazer as coisas. Mas quando você está fazendo isso, você corre o risco de estar justamente artificializando essa distinção para poder, de fato, implementar com mais capacidade, com mais técnica, justamente a maneira humana de fazer a coisa. Né? Então, em certo sentido, a capacidade reflexiva ela é também utilizada na missão de artificializar. Então você fala assim, nós podemos olhar para nós humanos, nós fazemos de um jeito muito diferente. Bom, uma vez que a gente está fazendo isso, eis a metafísica aqui abrindo o caminho para a artificialização, que, com respeito à inteligência artificial, talvez a gente devesse falar aquela velha frase, totalmente por coincidência, eu estou falando de Nietzsche, aquela velha frase do Nietzsche que ficou famosa quando o Deleuze e o Guattari repetiram no Antiédipo, que é: vocês não viram nada ainda. O
processo de artificialização que a gente vê na inteligência artificial talvez seja só o começo de alguma coisa, né? Agora, a questão cosmopolítica é você tentar pensar aonde que isso está levando, num tempo que talvez seja muito difícil da gente prever, né? E aí a gente chega na questão da anástrofe, mas antes de chegar na questão da anástrofe, a questão é um pouco tentar ver aonde que isso está levando, assim, digamos assim, ter essa vidência de ver aonde que esse processo todo vai desaguar. A ideia de espírito livre é uma evidência, né? Uma possibilidade, ou seja, o mundo vai estar completamente, o projeto da metafísica está consumado, então o que sobra, então, são esses espíritos livres que comandam, inclusive, os corpos humanos, as ações humanas, está tudo aí, né? Então, antes de chegar na anástrofe, né, eu poderia falar, a Priscila falou da saída da metafísica via Heidegger, eu vou, para não falar de Heidegger de novo, falar, por exemplo, da perspectiva do Fabiano Luduenha, né? O Luduenha diz, a gente está vivendo, nós já somos os póstumos, né? Pós-humanos, né? Em argentino funciona bem, né? Os pós-humanos. Então, nós somos os póstumos, nós já somos os póstumos, a humanidade acabou. Tá? Isso aqui o resto é resíduo. A humanidade acabou, nós somos os póstumos. Então, o que nos resta? Resta, e ele diz que a civilização dos póstumos é a civilização do cristianismo triunfante. O cristianismo venceu. O transhumanismo é a forma, digamos assim, contemporânea do cristianismo. Enfim, não é muito difícil ver, né? Assim, o Luduenha se ocupa em comparar Tomás de Aquino falando da cidade de Deus com Kurzweil falando do corpo 2.0. E as semelhanças são impressionantes. Ou seja, basicamente... Então o que nos resta fazer? Nos resta, em certo sentido, procurar, esperar, preparar, a palavra tão precisa de Heidegger. Eu acho que o Luduenha está fazendo uma preparação para os novíssimos. Os novíssimos são aqueles que vão ser os hereges do futuro e que vão sair um pouco desse processo todo, vão sair um pouco dessa transformação de tudo em espíritos estáveis, né? Para usar os termos dele. Então, eu acho que sim, eu acho que a tarefa da filosofia assim, agora falando, né? Assim, nesse contexto, nessa vizinhança, né? As tarefas da filosofia são múltiplas. Ao mesmo tempo, tentar enxergar, tentar vidência. Eu acho que é por isso que a gente, no século XXI, está muito interessado no especulativo e no espectral, que se torna uma tentativa de ver o que a gente não consegue ver, assim, a nossa capacidade de não ver futuro. A gente tem que vir para além dessa capacidade. A gente está chegando na NASF bem devagar. E a outra é de tentar preparar uma heresia, tentar preparar uma saída, de alguma maneira, né? Com respeito à anástrofe, né? A anástrofe é um termo de CRU que está também ligado a um outro termo da CRU, também está muito conectado, que é o termo hiperstição, né? Bom, basicamente, o que faz a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é anastrófica, ela é hipersticiosa, ou seja, você constrói o futuro. Você está ali no presente construindo o futuro. Toda a estrutura econômica ela é anastrófica, ela é produção de futuro. Então, o que você está fazendo no presente é produzindo o futuro. Conceber um futuro é uma maneira de pensar anastroficamente, né? Então, sei lá, para usar a velha frase da Donna Haraway, que todo mundo repete que nem papagaio louco, né? A diferença entre ficção científica e teoria social está apenas no olho de quem vê, né? Por quê? Porque é produtivo, entende? A ficção científica produz, ela está produzindo certas coisas. A anástrofe, então, é algo muito amplo. Ela significa como é que o futuro, em certo sentido, está sendo construído no presente. O presente, na verdade, ele está sendo afetado por esse futuro que está aí projetado, né? Então é nesse sentido. Por exemplo, pensa no que eu chamo de anástrofe marxista. A anástrofe marxista é o capitalismo é a construção de uma sociedade coletiva comunista. Percebe? Então, o que a gente está vendo não é a ruína de um mundo que acabou. É o presságio de um mundo que vem. Entende? E esse presságio, como a coisa está sendo construída, a gente
gente não consegue ver direito o que está acontecendo. É como se fosse não é um prédio sendo demolido, um prédio sendo construído. Você não sabe direito o que está ali, tudo parece muito... Mas é justamente porque a coisa está sendo construída. A anástrofe é isso, né? Agora, a questão é que, muitas vezes, sem ter o plano do arquiteto, que o Miguel Galli chegou agora, sem ter o plano do arquiteto, como é que você vê como é que fala? Não, o sítio de construção, como é que fala? O lugar... Não, o lugar onde está acontecendo a obra ali... O canteiro, exatamente. Vendo o canteiro, essa é a questão toda, né? Vendo o canteiro, como é que você vai descobrir o que está sendo construído ali? Porque o plano você não tem, né? Mas é isso. Bom, começando com a questão trazida pelo João Pedro, ele colocou duas palavras-chave aí, a ferramenta e o juízo, não é isso? Mais cedo, o Christian falou que há uma diferença entre a maquinaria e a ferramenta, né? Então, eu acho que pensar em termos de ferramenta, os artefatos cibernéticos, a IA, eu acho que é uma maneira ainda muito curta de pensar, né, essa tecnologia, digamos assim, né? Traz muito mais consequências, né? E tem esse efeito, digamos assim, que eu acho que o Christian mostrou muito bem, né, de uma inversão, digamos, né, da máquina em relação ao próprio homem, né? Outra palavra que você disse é o juízo, e eu fiquei pensando, de certa maneira, a história do Logos no Ocidente, né? O Logos se transformou no mundo romano em recta ratio, né? A razão reta, que é a razão que julga, né? Então, o juízo se tornou determinante, né? Porém, o juízo também pode aparecer como uma determinação assim, de poder, de controle, né? E nesse sentido, tem a ver com o que a gente estava falando da IA, né? Mas há um outro sentido de juízo, que acho que Hannah Arendt trabalha na vida do espírito, né? Que é justamente de um discernimento, né? E aí eu ligaria com o que o professor Lacour falou de reflexividade, né? E de crítica, né? Eu acho que esse campo do juízo como discernimento, a IA não nos pode conceder. Isso aí, quer dizer, só o homem pode dispor de si para si mesmo, digamos assim, a meu ver. Interessante que na escolástica se dizia que a inteligência tem 3 operações. Uma operação é da simples apreensão, que é a visão, a intuição, né, a percepção cognitiva. A outra operação é o juízo, né, que é a determinação do sujeito pelo predicado. E a outra operação é o raciocínio, que é um desdobramento, seja ele indutivo, dedutivo, redutivo, né? Mas interessante que a inteligência, chamada inteligência artificial, é um pensamento cego, digamos assim. É um pensamento sem simples apreensão, né? É um pensamento sem visão. Eu diria talvez que seja um pensamento sem juízo também. Até na sonância, né? Sem tino, sem sensatez, né? Porque a sensatez, o tino da vida prática não pode ser dado por esse tipo de pensamento ou de inteligência, né? Mas é um tipo de inteligência que processa em termos de raciocínio. Mas um raciocínio, eu diria, sem visão e sem juízo, né? A outra coisa que foi colocada é a questão das categorias, né, que a Priscila ligou com a questão do mundo, né, da cosmovisão, da cultura. De fato, a meu ver, tudo bem. Somente pode falar de categoria onde há mundo, né? Onde há cultura, né? Eu ficaria em dúvida se existem categorias das máquinas. Teria que perguntar se as máquinas têm mundo, né? Acho que uma boa questão para conversar com ele aí, né? Se há mundo maquínico, digamos assim, né?
Mas, digamos assim, como eu entendo categoria? Entendo categoria como modos de interpelar e de ser interpelado, né? Isto é, modos do homem interpelar o real e de ser interpelado pelo real, né? Então, a dificuldade, digamos assim, talvez não esteja em a gente penetrar o mundo da IA e suas categorias. Talvez a dificuldade, né, seria, digamos assim, de nós, como mundo, relacionarmos com o não-mundo. Sintomaticamente, a palavra não-mundo significa imundo, né? Mundo, os romanos chamaram aquilo que era habitável. O que não é habitável não é mundo, né? Nesse sentido, parafraseando Heidegger, ele dizia: um objeto a gente não pode habitar, um mundo a gente pode habitar, né? Quer dizer, um artefato a gente não pode habitar, um mundo a gente pode habitar. E isso eu ligo com essa questão das línguas naturais e da conversa, né? Voltando de novo a Hannah Arendt, né? Quando ela prevê como um possível impacto, né? Desse avanço da técnica, que nós teremos uma cisão entre um conhecimento que não pode ser trazido à linguagem, no sentido do discurso, da conversa, de mundo, né? E a nossa realidade, que a gente continuamente interpela em termos de mundo, né? Agora, como ela diz, a política só é possível onde há mundo, onde há conversa, onde há pluralidade, diálogo, né? Então, quer dizer, o não-mundo não tem lugar também para a política. Quer dizer, né, na medida em que não há modo de interpelar e de ser interpelado, né? Não sei, eu penso um pouco por aí, né? São 6:08. Que... Você quer questões? Pergunte sempre. Tem mais questões? Alguém gostaria de colocar? Tem questões, mas a gente deixa para lá. As questões são muitas, né? A gente continua conversando. Eu convido vocês a sempre voltarem, né, às nossas atividades do nosso projeto, né, de inteligência artificial, desafios filosóficos. A gente só está no começo das nossas conversas, né? Eu acho que já foi um bom começo, mas ainda teremos muito ainda para trabalhar, né? O pessoal que está aqui, que tem interesse nas nossas discussões, a gente acabou de aderir ao mundo virtual e abrimos um Instagram. Então, se possível, sigam lá, @IA Desafios Filosóficos. Vocês fortalecem a expansão de bom conteúdo no lixo da internet. Então, obrigada por tudo e até amanhã.